Vamos começar o nosso programa então. O doutor Donato, né, advogado, já está por aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores aí. Vamos falar sobre direito. É sempre muito importante esse tipo de assunto aqui no nosso programa, porque algumas pessoas não se atentam a isso, acabam, né, sendo prejudicadas, né, por falta de informação, por falta de conhecimento. E hoje eu foco no plano de saúde, né? Primeiro, tem uma diferenciação aí, né? Quando você vai fazer um plano de saúde, as pessoas aí abaixo de 40, né, 30 anos têm um valor. Idosos aí, né, já com 60, 70 anos, tem uma diferenciação. Isso é legal? É possível? Então, é importante observar que esse é um tema de extrema relevância, né? Porque você atinge uma parte da população que é vulnerável. Quando você fala de idosos, eles têm uma proteção não só na Constituição Federal, mas também em lei específica. Uma lei que foi editada para protegê-los de alguns abusos. Não só essa lei, como também o Código de Defesa do Consumidor. Quando você vai para o plano de saúde, nessa categoria que é o individual ou familiar, ele tem um tabelamento por idade. Então, de 0 a 18 anos, de 18 a 30 anos e assim sucessivamente, até você chegar à faixa dos idosos, que são aqueles que adentram a 60 anos. Esses planos, eles têm tanto um tabelamento para valores de cobrança, que é baseado basicamente assim, você pega o índice de gasto que no ano anterior se teve com aquela categoria e aplica-se mais o INPC, que é o índice de preço direto aos consumidores. E dali você tira um tabelamento para o próximo ano. Porém, o que tem acontecido com os idosos, né? É normal você verificar ou a participar de notícias ou até de reclamações em que eles não concordam com o reajuste que eles incide sobre o plano deles quando eles adentram aos 60 anos. Muitas vezes tornando impagável esse valor mensal para eles. Em relação à questão do atendimento idoso, depende do plano de saúde, mas ele tem direito a atendimento domiciliar? É possível sim, até pela questão da categoria, né? Então, se ele não tiver como fazer esse deslocamento, o plano de saúde tem que possibilitar para ele a ida desse profissional até a residência dele, sim, ainda que a lei não tenha uma previsão expressa nesse sentido, tá? É importante observar que a lei que regimenta os planos de saúde, ela tem lá a previsão no artigo 10 dela sobre as questões que não são cobertas. E o atendimento domiciliar não está dentro dessa excludente. Uma outra questão importante é observar como a ANS normatiza essas questões, tá? Que é a Agência Nacional de Saúde, é através dela que o judiciário observa o que tem que ser praticado ou o que não precisa ser praticado pelo plano de saúde. Em relação ao internamento, doutor, o idoso sempre terá direito, então, a um acompanhante nas consultas também? É um direito, é um dever ele ter acompanhante? Como é que funciona? Então, por exemplo, vamos analisar a questão do contrato, né? Outro tema importante é verificar as cláusulas do contrato, que embora sejam miúdas, se para nós é ruim a leitura, imagina para um idoso, né? Então, se o contrato ele não tem uma cláusula excludente do que é o direito do idoso, é possível sim ele pleitear esse atendimento personalizado ou até um custeio até pelo próprio acompanhante dele. Aí eu vou fazer uma interpretação analógica em como o judiciário tem interpretado, por exemplo, as questões do INSS. Então, o que o judiciário tem feito hoje nessas questões do idoso que pleiteia algo contra o INSS? A cobertura de um valor a mais dentro, por exemplo, do auxílio-doença ou da aposentadoria dele, para que ele pague esse acompanhante. Então, como essa proteção já começa a ter uma outra área do direito, é possível na área do direito da saúde também ser reivindicado, sem problema nenhum. É interessante isso a gente esclarecer, porque as pessoas em casa às vezes têm muitas dúvidas, né, Donato, a respeito desse assunto, porque não sabe o que se encaixa. A maioria das pessoas, quando assinam os contratos também, a maioria, grande parte, não lê, né? Então depois Exatamente. acaba tendo algumas surpresas, né? Então, qual que é a recomendação em relação a isso na hora de fazer um plano de saúde? A minha orientação sempre para o idoso ou para essa família que está querendo adquirir um plano de saúde é pegar a minuta do contrato e levar para um profissional para ser feita essa análise jurídica do contrato. Porque não raras vezes você pode ter também um contrato com uma pegadinha. Em uma cláusula ele deixa uma interpretação um pouco aberta e ao final do contrato, sabendo que nós não vamos ler na integralidade, ele coloca lá uma excludente sem que a pessoa perceba. Então é necessário fazer essa avaliação,
Antes de assinar? Antes de assinar. Muito embora algumas cláusulas são passíveis de anulação, mas geram aí, eu falo sempre, um incômodo, né? Você ter que, por exemplo, para você que tem uma categoria que já trabalhou vários anos, contribuiu com o seu país, com pagamento dos seus impostos, e no momento em que você precisa adquirir algo que é regulamentado pelo Estado, tá? É importante verificar isso. Planos de saúde têm autorização para atuar na área particular, porque o Estado possibilita isso. Então, é um serviço de interesse público. Incidem normas de interesse público, legislações de interesse público sobre esses contratos. Mas eu sempre indico essa questão, faça uma boa análise do contrato para ter ciência daquilo que está sendo assinado. De 99 a 2004 eram algumas regras. Depois desse período teve mudanças, né? Como é que está agora? Acabou de sair uma decisão no STF, embora o acordo ainda não tenha sido publicado, ele vai ser publicado para conhecimento nacional. O que acontece? Havia uma regimentação dos contratos de plano de saúde até 99 e após 99 uma nova regimentação. Então, quem adquiriu os planos de saúde até 99 e não adquiriram em contrato a possibilidade de migrar para um novo metodologia de cobrança, o STF diz que tem que vigorar esse contrato anterior, independente da legislação que foi editada a partir do ano 2000, que é dos planos de saúde. Tá? Porém, se eu sou um idoso, eu vou migrar para essa categoria de idosos ali, que começa a ter um plano de saúde mais caro e com outro índice de atualização. Se eu estou há mais de 10 anos já pagando aquele plano de saúde, é proibido a transferência desse ônus para o idoso. Então eu tenho que olhar pelo seguinte prisma, eu sou um idoso e já estou há 12 anos pagando, quando eu adentro há 60 anos para pagar o novo regime que eles me aportam. Eu não posso sofrer essa transferência. Eu tenho que manter a mesma tabela do plano anterior, mesmo com a minha idade sendo de 60 anos agora. Mesmo sim, ingressando aí no grupo de idosos, de acordo com a lei. Que seria o maior risco, enfim. Porém, se eu estou, por exemplo, há 8 anos, aí o plano tem essa liberdade de me passar esse ônus para pagamento. Caso contrário, não. Em relação ao reajuste mesmo, são dois casos também? Há uma diferenciação de quem tem a mais de 8 anos e de quem tem menos? Pelos valores, né, esses reajustes anuais, os idosos pagam uma porcentagem maior de reajuste por ano? São duas questões diferentes. Uma é o valor que eu vou pagar, que para o idoso ele é maior, mas o reajuste, na verdade, o índice de reajuste é sempre pelo INPC. Tá? A ANS acabou de editar aí, devido à pandemia, uma normativa, tá? Que quem não teve reajuste até agosto não pode sofrer esse reajuste agora. Então os reajustes estão suspensos de agosto até dezembro. Qual que é a problemática disso? Ela não normatizou, após a entrada do ano 2021, se os planos de saúde vão poder passar esse ônus cumulativo para os idosos e até para o público em geral. Isso aí nós só vamos descobrir a partir de 2021, quando os planos de saúde fizerem a nova regimentação dos valores que vão ser cobrados das pessoas. Há uma questão a ser observada, que é a pandemia. Então, assim, independente da legislação do plano de saúde, da normatização da ANS, as pessoas que comprovadamente tiveram um impacto financeiro dentro da sua renda em época de pandemia têm direito à suspensão do pagamento do plano, sem nenhuma incidência de nenhum ônus contra essa pessoa. Olha que interessante. Algumas pessoas também não tinham esse tipo de informação. Explica mais detalhadamente para a gente, doutor, como é que funciona e como que as pessoas podem... Essa previsão está dentro do Código Civil, que chama-se teoria da imprevisão. Então, quando eu tenho um caso fortuito ou força maior, que é o caso de uma pandemia, eu posso pedir a suspensão do pagamento desde que eu consiga comprovar que economicamente eu perdi uma renda. Eu estou sendo afetado por essa pandemia. Então, por exemplo, se eu sou lá um idoso que tem uma aposentadoria baixa, mas para contratar o plano eu provei que eu tinha uma outra atividade, um comércio no bairro, enfim, e esse comércio foi fechado com a pandemia e a minha renda foi para baixo, desde que, olha a observação, documentalmente eu prove isso. Eu tenho direito, ainda que administrativamente negado pelo plano, pedir ao judiciário uma medida protetiva para que eu não pague esse plano até que a minha renda estabilize de novo. Sem que isso venha cumulativo contra mim posteriormente. Sem cobrança de juros ou sem juros, sem mora, sem nada adicional. Não pode, isso aí é irregular. Agora, a pessoa que só
fez o plano de saúde baseado aí na sua aposentadoria, não teria, no caso, doutor, nenhuma outra renda, isso não vale, não se encaixa para essa pessoa. Não se encaixa, mas, por exemplo, se eu sou um idoso que eu tomo muita medicação, tá? E eu comprometo muita parte da minha renda com medicamentos, e eu provo que, devido agora à escassez do mercado de produtos, o meu consumo, o meu remédio teve um aumento lá, por exemplo, de 30% no meu orçamento, eu proporcionalmente posso pedir a retirada de 30% do pagamento do meu plano de saúde. Olha tá? só. Uma coisa é vinculada à outra e elas não se excluem. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas Donato, eu ligo lá no plano de saúde e eles falam que para o plano de saúde isso aí não se encaixa. É mentira, a lei é geral. É para qualquer categoria, para qualquer tipo de contrato. E as pessoas que estão acompanhando aí o nosso programa tiveram acesso a essa informação agora, mas realmente é claro que alguns planos de saúde podem, né, falar, não, aqui não funciona, isso não serve, não é correto. Como que a pessoa idosa deve proceder então nessa situação? Eu sempre digo que para você validar algo é necessário documentar, nunca agir somente de forma verbal. Ou você vai mandar um e-mail para o teu plano de saúde ou pela pessoa que te atende via WhatsApp para documentar e constituir uma prova sobre o teu pedido. Se o plano não se adequar realmente, ele não quiser fazer para você ou te dar esse direito, aí a única maneira mesmo é fazer um pedido judicial. Pode ser que a pessoa ela acesse a ANS pela página da Agência Nacional de Saúde e ela ali fazendo uma reclamação, a ANS comunica o plano do pedido que ela recebeu, né, da informação da não prestação que o plano está dando e de repente esse plano se adeque, para ele não sofrer uma sanção administrativa. Mas pela nossa experiência, o que resolve mesmo é judicial. E tem uma validade esse tipo de ação? Por exemplo, para a questão de negócios, se for relacionado a um comércio que foi fechado, depois que ele for reaberto, isso automaticamente se dissolve, acaba então esse benefício, né, de pagar menos o plano de saúde. E em relação também aos remédios. Daí os remédios, claro, tiveram essa elevação, né, os medicamentos tiveram essa elevação, devem continuar assim? Como que funciona? Como que se calcula esse prazo? Tudo é uma questão de cálculo realmente, como você disse, e questão documental. Então a lei ela prevê que eu posso suspender o pagamento, eu posso pedir a rescisão contratual e também eu posso readequar os valores. Então imagine a seguinte situação, eu provo que no início ali, esse idoso ele precisa de uma suspensão do pagamento, por um período aí que vai durar 6 meses. Após 6 meses eu tenho que fazer a avaliação da vida econômica dele, para ver como é que ela se reestabeleceu, porque isso é cumulativo, entende? Os valores que ele não pagou muitas vezes estão acumulados, né? Só para fazer aqui um parênteses, um consignado público, por exemplo. Então eu tenho que voltar fazendo um estudo econômico da vida daquela pessoa para ver se ela ainda precisa estender o prazo de prorrogação do pagamento ou se ela vai voltar por um período pagando a menor agora até que o valor da parcela integral possa ser repassado a ela. Só para finalizar, doutor, uma dúvida aí em relação também aos planos. O idoso fez um plano de saúde, ele quis suspender por um momento, ele estava lá pagando há, sei lá, 8, 10 anos. Ele suspendeu ali por um período, tá tranquilo, agora não estou conseguindo manter o meu plano, tenho outras prioridades, né? Se é que a gente pode dizer isso, se for relacionado à saúde, e depois ele voltar, né, com o plano. Todos os benefícios que ele tinha em relação a exames, carência, tudo volta do zero. O entendimento hoje judicial é que rescindido o contrato, né, por meios legais, tanto por pedido da própria parte prestadora de serviço, que ela pode pedir uma rescisão, lógico que tem que ser avaliado caso a caso, mas o idoso também pedindo essa rescisão, se ele voltar posteriormente é uma questão de negociação. Isso aí se chama autonomia da vontade, então é uma questão de sentar junto ao plano, a prestadora de serviço, para renegociar os termos desse novo contrato. Pode ser que se volte sem carência e se restabelecendo os mesmos benesses do plano anterior, mas também corre o risco da operadora não querer que ele volte naquele mesmo modelo e passe para ele um plano mais caro no momento. Uma observação, se alguém está sofrendo incidência da atualização dos planos, nesse período que eu falei, que é de agosto até dezembro, a pessoa tem direito a pedido de devolução em dobro, tá? Olha... Então tem que ficar suspenso e se cobrado tem que fazer a devolução em dobro. Onde que essa atualização vem? Ela tem que vir no carnezinho de pagamento.
Tem que vir lá especificado toda a metodologia de aplicação da atualização, qual o índice que está sendo aplicado para a pessoa poder confrontar com o que está dentro da ANS, que hoje é em torno de 7,69 ao ano. Eu lembrei de mais uma questão. A prestadora de serviço, no caso, a empresa que oferece esse plano de saúde, ela pode recusar pacientes? Ah, esse idoso tem problemas cardíacos, ele já tem complicações, já fez algumas cirurgias e tal, o nosso plano não quer atender essa pessoa, porque para a nossa empresa, não, claro que eles não vão dizer isso, mas não seria viável. É possível isso, doutor? Não é uma questão tão simples de responder. Vou te explicar o porquê. Quando você pensa em Constituição Federal, que é o que arregimenta todo o nosso ordenamento jurídico, ela diz que você tem que ter uma preservação da dignidade da pessoa humana. Tá? E diz também que o Estado, e quando diz Estado é Legislativo, Executivo e Judiciário, eles têm que proporcionar meios de defender o consumidor. Então são questões de nível supra, né? Constituição Federal vigorando sobre todas as leis que estão aqui abaixo e os contratos entre particulares. Eu entendo particularmente que a negativa ela é irregular. O que pode ser feito nesse tipo de contrato é uma cláusula de excludente sobre as doenças pré-existentes. Então eu não posso, lembra que eu falei que o plano de saúde ele tem uma autorização governamental para ele atuar em paralelo ao poder público? São questões de ordem pública, de interesse público. Então o Estado poderia negar o atendimento de alguém que vai ao SUS? Não. Então, por analogia, eu tiro essa interpretação para dizer que o plano ele tem que ceder, ainda que ele tenha uma excludente para aquela doença pré-existente. Mas deixar a pessoa totalmente de fora é um ato discriminatório. E se tem uma coisa que a Constituição Federal ela proíbe, é você discriminar uma pessoa. Perfeito, perfeito. Doutor, adorei a nossa conversa, Eu que agradeço. Muito esclarecedora, viu? Obrigada pela sua presença aqui no nosso Viva Mais. Sempre que possível, por favor, volte para tirar as nossas dúvidas. Estou à disposição e se tem uma coisa que eu adoro fazer e está no meu coração é passar conhecimento para as pessoas, né? Eu tenho uma mentalidade assim que eu prego dentro da minha casa. O conhecimento ele nos tira de todo tipo de escravidão. E se nós somos um país rico como nós somos, com grande potencial para crescer, só está faltando a população usar as ferramentas que ela tem, leis existem muitas, o pessoal precisa conhecer e reivindicar os direitos deles. Ótimo. Obrigada, doutor. Seja Muito sempre obrigado. bem-vindo, viu?